de uma mulher, da filha que matou a mãe ou matou a avó. Se a gente fosse pensar estatisticamente, quando a gente vê os noticiários, são os homens. E a gente se questiona. Ok. E aí, o que a gente traz? A brutalidade, a crueldade, a raiva. Quando a gente pensa naquela cena que eu não consegui ver, né? Eu estava falando ainda há pouco que só em comentar, eu tinha acabado de almoçar e eu parecia que a comida ia voltar, eu respirei. E eu tô ainda nesse processo emocional. Psicóloga também se emociona, tá, gente? Psicóloga também fica impactada com questões como essas que têm acontecido, e nós também precisamos nos permitir, né? Não somos máquinas, não. Hoje mesmo, para mim, um dia está sendo um dia difícil, né? Diante de todas essas questões aí, tem sido difícil. E aí a gente fica pensando, porque olha a brutalidade, a crueldade, um excesso de raiva, né? Até na minha fala está saindo excesso de raiva para a gente conseguir entender, né? Aquelas marretadas. É com tanta raiva, é com tanto ódio, é com tanto desprezo. E aí para onde é que a gente volta? Infelizmente, para a nossa estrutura patriarcal, para o que a gente chama do machismo, né? O poder do homem sobre a mulher. Esse descontrole, essa questão dessa não aceitação. A gente fala assim, a mulher hoje não pode decidir com quem ela quer ficar, ou se ela quer se manter ou não numa relação. Não tem podido, né? Então, se ela está numa relação que já é abusiva, porque assim, ele não começou com aquele único ato, naquele momento, né? Ele não começou apenas com aquele soco, né? Isso aí já vem acontecendo. Vem as violências, principalmente a psicológica, que essa ainda é mais complexa de se identificar, porque são ameaças, né? Porque são humilhações, é aquela questão de invalidar isso, destruir a autoestima. Então começa tudo dali, porque ele está com essa mulher vulnerável, ele joga essa mulher no lugar de vulnerabilidade. E isso faz com que ele acredite que ele tem um domínio. Só que muitas dessas mulheres, e quando a gente vai perceber, a maioria dos relatos dos feminicídios é porque essa mulher não queria mais esse homem. E ela não tem o direito de escolher. Eu não quero mais, eu quero me separar, eu não aceito mais. E simplesmente ele vai lá e fala, ok, não vai ficar comigo? Não vai ficar com mais ninguém. Esse defeito sempre é feio. Não, e essa fala é tão potente que a gente, enquanto mulher, nós, enquanto mulheres, a gente precisa se organizar no contexto de conseguir ajudar as colegas e as nossas outras amigas e familiares a sair desse ciclo antes que situações agravantes aconteçam. É dizer que você não entende sobre o que você está falando, é te colocar numa situação financeira diferente da que você realmente tem, porque a violência patrimonial ela acontece para ele tirar o poder dessa mulher de ter a sua independência. Isso acontece com muita frequência nas famílias e as mulheres cada vez menos se sentindo empoderadas e independentes para tomar decisões sozinhas. O nosso discurso, doutora, ele tem que ser sempre buscando a harmonia, colocando conscientização, né, nas nossas amigas mulheres, que elas têm que ter essa força de sair de relacionamentos minimamente abusivos, porque o futuro ele vai ser, como já está acontecendo na mídia aí, vai ser fatídico. Essas mulheres elas vão apanhar, elas vão morrer na mão desses homens que são narcisistas e querem manter o controle a todo custo. E isso que a gente não pode permitir que aconteça, né? Sim. Não é dizer assim, não, a gente olha pelos dados estatísticos de hoje, a gente já consegue entender o que vai acontecer nos próximos anos. Não, a gente precisa, né? E quando a gente fala, é importante trazer essa sensibilização que a gente precisa fazer umas com as outras, nessa sororidade, sim, mas também a gente precisa entender o que o poder público tem feito sobre isso. Será que tem feito o suficiente? Fica aqui aquela reflexão. Será que é suficiente? Porque a Gerê trouxe uma questão muito importante sobre ele cometeu o crime e só um ano depois ele foi julgado. Ok, muitos que não chegaram ao feminicídio, né? A mulher vai, dá a queixa, pede a medida protetiva, muitas vezes esse homem é preso em flagrante e depois ele volta para casa. Ela sabe o que vai poder acontecer, o que vai acontecer. Nós só sabemos, a sociedade sabe o que vai acontecer, infelizmente. Porque isso suscita nele essa ira e essa raiva maior ainda.
Exatamente. E aí, é um assunto que Lívia vai conseguir falar bem, porque ela está na ponta hoje atuando no serviço de saúde, que esses são os casos em que há uma violência física grande, custando a vida dessas mulheres, mas em outros ambientes a gente tem vivido muitas violências no âmbito do trabalho, então nem se fala, né, de gestores, até de colegas de trabalho, que muitas vezes com uma crítica, uma menção em um grupo de trabalho expõe outras pessoas e isso adoece psicologicamente e é uma agressão aos nossos colegas. Então a gente precisa criar um ambiente de trabalho saudável e precisa combater assédios morais nos nossos ambientes de trabalho na Prefeitura de Salvador. Sim. É um assunto que você domina, já vivenciou esse tipo de situação, né, Lívia? Conta um pouquinho pra gente. Eu ia completar um pouquinho a doutora Itamar, quando ela fala dessa questão, né? São pequenas ações que vão ocorrendo, que ninguém vê. É só você e o assediador. E é o que tem ocorrido, né? A Lívia falou bem, que nós, servidores municipais, estamos sofrendo muito nas unidades. Eu sou da saúde, então eu vejo o relato das colegas nas unidades de saúde, porque são situações que é você e o assediador. E você precisa provar que esse assédio aconteceu. Como é que você prova? Às vezes essa mulher está ali dentro de sua casa, sendo humilhada todos os dias, mas ninguém vê, ninguém sabe, porque só é ela e o assediador. E aí, né, dessa pressão psicológica que vai piorando, muitas vezes a gente tem aquela pessoa, aquela personalidade, né, que tratava super bem, era tudo lindo, maravilhoso, e de um nada muda tudo. E aí você não consegue sair porque aquela pessoa, você, não, ele vai voltar a ser, ou ela vai voltar, né? Porque tem mulheres que têm parceiras e não parceiros. Sim. E aí vai voltar a ser como era antes, mas na verdade fica violento e mais violento. E o que era verbal vira físico. E a gente também tem presenciado agressões físicas nas unidades. Então as colegas, elas não têm só ouvido verbalmente, né? Quanto a gente sofreu na vacina Covid? Porque hoje tinha a Xerox, amanhã não tinha Xerox. Porque hoje era vacina de criança, amanhã a gente estava vacinando adulto e a criança ia ser vacinada em outro lugar. Mas eu vim aqui ontem, né? Eu sempre brincava que a minha função era ouvir o desaforo, né? Responsável pela vacina. Qual a função dela? Resolver o problema que eu não tinha autonomia para resolver, porque vinha, né? Vertical, era ordens da Secretaria de Saúde, e a gente estava ali só cumprindo ordens. E a população nem sempre entende que o profissional que está ali, às vezes ele está cumprindo a hierarquia. E aí, quantos colegas não foram agredidos na campanha de vacinação? Então, saiu do verbal, começa com o verbal, e aí é o que a doutora Itamar falou. A gente já sabe o resultado, o que a gente está fazendo com relação a isso. Né? A impunidade, um ano depois, né? Será que essa medida protetiva que essa mulher teve realmente está cumprindo? Porque ela dá a queixa hoje de noite, o cara está lá na porta dela matando ela. Então a gente tem essa sensação de impunidade. A palavra é essa, né? Além dos crimes terem ficado mais cruéis, visivelmente, né? A gente continua com essa sensação de impunidade. Bom, completando essa fala, né? Essa questão da sensação de impunidade é tão grande que faz justamente isso ocorrer, né? Ser tão grave, o que faz uma pessoa fazer algo tão grave, tão cruel, tão terrível, como a gente estava comentando anteriormente, é justamente isso, né? Esse sentimento. E muitas vezes a violência é mascarada, né? Como a gente estava falando, porque é muito disfarçada de cuidado, né? É aquele, eu estou tomando conta do seu financeiro, eu vou te ajudar. E aí aquela mulher ganha X e ele passa para ela ali por mês o Y, né? Quando passa, né? Quando passa. Quando passa que tem que pagar todas as contas e não sobrou nada para ela comprar o básico, né? Muitas vezes o básico. E assim, a família também, poxa, mas eu nunca te vi com um roxo, né? Nunca te vi com nenhuma marca. Ele te dá tudo. Ele provê a casa, é maravilhoso. Então muitas pessoas não enxergam, né? Não veem aquela mulher, aquela pessoa naquela situação de risco, né? E fazendo esses cortes também que é muito importante, de gênero, de orientação sexual, de cor, né? Porque a gente sabe que essa violência, ela muitas vezes tem cor. Sim. Ela tem essa questão de gênero, ela tem essa questão da orientação.
principalmente dentre a minoria, né, que são as mulheres, existe a minoria, dentro dessa minoria, que é da população LGBT, por exemplo, né, mulheres lésbicas, por exemplo, sofrem também demais com essa questão da violência, mulheres negras, lésbicas, todas essas interseccionalidades, né, entram nessa conta de violência e nessa justificativa, né, para o agressor, né. E assim, como a gente comentou, existem vários tipos, né, e os impactos emocionais dessas violências, eles são absurdos. Principalmente, como infelizmente aconteceu nesse caso recente, né, as crianças presenciaram e foram agredidas também, né, tentaram salvar a mãe e foram agredidas, sofreram agressão. E é a reprodução desse ciclo de violência, né, que acontece muito. Os impactos nessas crianças que presenciaram, ainda mais se a criança, né, infelizmente, for homem também. Porque muitas vezes cresceu aprendendo que precisa, eu estou corrigindo sua mãe, então dessa forma que eu vou corrigir alguém que eu amo. Né? Também aquelas crianças que apanham, muitas vezes que apanharam, né? Mulheres principalmente. Eu vou entender então quem me ama vai me bater, né? Eu posso continuar com aquela pessoa porque é normal uma pessoa que me ama me bater. Então são várias desconstruções, né? A perpetuação que a gente chama desse ciclo, né? Aquele homem que é agressivo. Porque a gente pensa assim, por que ele é agressivo? Por que ele age assim? E aí quando a gente vai analisar esse histórico, a gente entende que ele foi um filho, né, de um pai que cometia violência doméstica. Então ele presenciava a mãe sendo violentada por esse pai constantemente e ele também pelo fato de ser filho. Né? Muitos históricos, por exemplo, dos pais alcoolistas, né, que batiam nos filhos, agredia a mãe, quebrava tudo em casa. E aí ele vai perpetuando esse ciclo como um padrão com naturalidade. Exatamente. Dificilmente chega, a gente precisa falar sobre a questão do acolhimento psicológico, do atendimento psicológico. E aí as pessoas perguntam assim, esses indivíduos chegam ao tratamento psicológico? Não, porque ele não reconhece isso enquanto uma problemática, não. Síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu vou ser sempre assim. Eu aprendi que é assim. Né? Então a gente vem para esse padrão, né, que eles vão perpetuando. E aí é preciso romper esses padrões. Falando de padrão, eu lembrei quando você trouxe essa questão do... Eu fui almoçar ontem. Ai, que vontade de... Não posso bater, não pode agredir, né? A gente está falando de agressão e violência. E aí eu estou na churrascaria e tem um senhor perto de mim e fala assim, na verdade, essa mulher gosta, rapaz, porque toma pela cara e depois está lá de novo. Lá tem nossa vizinha que é assim, que o marido já quebrou um pau. E depois ela estava com ele ainda. Gosta de apanhar. Minha vontade era, né, dizendo, mostrar ele quem é que gosta de apanhar. No outro dia. E aí a gente fica entendendo por que a mulher também fica nesse ciclo, né? A gente fala daquele ciclo que a gente chama de lua de mel, é uma retroalimentação. A gente fala que é a punição e recompensa. Então ele vai lá, ele faz algo muito horrível, né? Agride, é violento, a violência psicológica, a patrimonial, a moral. E aí depois ele faz algo grandioso. Aí sei que minha esposa adora tal tipo de comida. Hoje eu vou levar para ela, sabe? Não, eu vou dar uma joia. Não, aquele calçado, não era bom salto, vou levar. E essa mulher termina entrando nesse ciclo, né? Aí ela se questiona. Acontece isso, mas poxa. Não, eu acho que ele não estava nervoso, ele só estava nervoso. Deixa eu lembrar de uma coisa, que a mulher às vezes se sente culpada. Sim. Ela se culpabiliza, não, realmente eu errei, ele me bateu porque eu errei. Eu fiz alguma coisa errada. E às vezes, ela falou do menino. Essa menina que viu a mãe apanhar acha que é normal receber essas coisas. O que é também ruim para as crianças, entendeu? E a gente fala, o que será dessas duas crianças? Ou essas meninas, né? E eles são violentos com elas também. Sim. E ela cresce entendendo que essa também é a forma de amar. Porque o pai, muitas vezes, comete essa violência e depois bota essa filha no colo, algumas horas depois, brinca, conversa, beija, assiste uma TV. E aí ela entende que é assim mesmo. Quem ama também bate. Quem ama também maltrata. Quem ama também faz eu me sentir assim, sabe?
Chega a ser, confesso que todas as vezes que a gente traz assuntos aqui desse viés da psicologia, não tem como a gente não ficar buscando ilustrações na própria vida pessoal. Né? E aí a gente vai lá, né, lá no começo do negócio, né, então vocês da terapia cognitiva comportamental, você fala esse negócio, Jorge, pensando que, você viu o que a Marina falou? Interseccionalidade, rapaz, note essa a gente vai falar aqui depois, quando o pessoal estiver aqui. E a gente vai lá, não vai buscar no nosso começo essas cenas que vocês estão falando aqui, e que isso acaba, e eu conversava isso recentemente, em casa até, né? Eu fui usar uma palavra que é literalmente a palavra a ser usada, nós somos domesticados. Sim. De doméstico, é de ambiente familiar, de casa, de domesticado, que as coisas são assim porque são assim. E hoje até quando eu vejo, por exemplo, meu filho dizer, sim, por que é assim? Eu não tenho o que dizer, porque é assim, né? Quer dizer, agora eu até tenho, né? Pastor lá, pega, porque é assim, né? O pessoal lá. O sinal, a conta é o nome dela, então quem está sofrendo sou eu. Então, assim, mas a gente não tem, às vezes, a resposta, porque você foi domesticado a achar que é assim, porque é assim. E aí você acaba, em alguns momentos, tendo que reproduzir esse assim porque é assim, e aí vai passando, porque às vezes você foi literalmente. E refletir porque assim é assim. Por que né? Que é assim? Você questionar. É igual a receita de comida. Por que tem que ser assim? Né? E aí a gente se pega aqui, vendo que em todos os ambientes, daí a nossa informação sobre esse bate-papo de hoje, de que os ambientes sociais. Os ambientes sociais são a nossa casa, o nosso trabalho, a igreja, independente do que a pessoa professa como fé, que o lugar para estar tendo consumição, o lugar para estar tendo consumição é na igreja. E agora, com o advento da internet, virou também um ambiente social das múltiplas violências. Porque agora, com uma revolução, você teria que ser televisionada, a agressão tem que ser televisionada. Sim. E às vezes é agressão que é agressão recreativa. Ainda tem agressão recreativa. Porque quando você expõe uma pessoa à humilhação, a todo tipo de constrangimento, é uma violência. Isso tem servido para recreação. Desde, está até preso aí, né? Ele e o marido. Ou aquele pessoal que fica lá na estrada do tal do rancho, se humilhando para virar a recreação para os outros. E aí a gente traz para o recorte nosso, porque toda vez que você vem aqui, você tem assunto, que se deixar a gente conversa aqui 80 sessões por ano aqui do nosso Pode Sim, e não dá conta de cada fio que a gente vai puxando aqui, vocês quatro trouxeram aqui. E aí a gente trazendo para o nosso recorte da nossa atuação diária, que é o Serviço Público Municipal, que é principalmente as unidades de saúde, mas a gente também está falando aqui das nossas colegas agentes de saúde que trabalham nas casas das pessoas, estão expostas a todo tipo de violência. O pessoal do consultório de rua, que está exposto a todo tipo de violência, as colegas que trabalham na fiscalização, no trânsito, enfim. A gente não sabe, trabalhar virou literalmente uma profissão de risco. Sim. Trabalhar, não é mais ser policial que é de risco, não, é trabalhar. Trabalhar. Sobre isso, né? Você falou sobre a questão da recreação. Doutora, me permita, eu não estou te interrompendo, não, por favor. Sim. É porque, Jorge, você que está escondido aí, eu sei que você está com a mesma vontade que eu. A gente fica todo envergonhado, porque tem as meninas que estão aqui, né? Fica aí para ter um vergonha, vai comer. Quando a gente fala nessa questão, né? Falou sobre recreação, né? Recreativo. Hoje em dia as pessoas vão filmando. E aí eu fico pensando sobre a questão das violências que eu vou trazer, como você falou, vários profissionais nas áreas e a gente trazendo um recorte para a prefeitura. E aí a gente precisa falar que a maioria dessas violências são contra as mulheres. Porque um homem, se ele chegar numa unidade de saúde e tiver um homem, ele não vai falar da mesma forma se ele encontrar uma mulher na frente dele. Muda o comportamento. Então, e aí, o que é que eu trago sobre a questão do... Primeiro que é recreação, porque está acontecendo uma situação que vai gerar, inclusive, uma agressão física, e aí você percebe as pessoas que estão ali, naquele ambiente, todos filmando, porque precisa registrar aquilo. Ou aquela pessoa que está cometendo, né, aquele assediador, aquele agressor, né, naquela unidade, naquele processo ali que a pessoa está trabalhando, ele vira o modelo. Porque ele diz assim, é para elas verem como é, viu? É assim que trata, viu? É assim que a gente tem que lidar.
E a gente tem visto muito aumento, né, voltando, né, Jeremy? Porque eu lembro que logo depois da pandemia, todos os dias a equipe do sindicato, a equipe dos diretores estão em alguma unidade lidando, pronto, a gente chamava até da polícia sindical, lidando exatamente com esse processo da população, dos usuários agredindo o servidor. Né? E a pandemia vai deixar todo mundo mais consciente, mais solidário, mais humano. Pois é, exatamente no exercício da sua função, não respeitando nem lei, porque por lei, né, é crime você agredir um servidor público no exercício da sua função, né, das suas atividades. Sim. E aí, o que a gente está percebendo agora? Isso está retornando. A gente começou a receber novamente várias notificações de situações como essa. E aí, vocês, Lília como diretora que está sempre nesse confronto, fazendo, né, atendendo essa denúncia, e Lívia que está lá também nessa linha de frente, que recebe toda os usuários, ou a demanda das pessoas que são coordenadas por ela naquele momento. E está com potencial vítima. Sim, claro. Até porque se ela não resolver a questão que trouxerem da técnica, da agente de saúde, então é ela que você pega ela fora. Ou lá dentro mesmo. Não, eu já tive colegas de situações que a colega saiu escondida no carro. Justamente, não foi nem vacina Covid. Bem antes da vacina Covid isso já existia. Foi uma campanha de vacina da influenza, fazia aquela fila imensa antigamente. Aí eu brincava, só precisava a televisão colocar que alguém morreu. Uma morte noticiada, a fila do posto ficava imensa e a gente tinha limite de doses. Chegava um tempo que a gente não tinha mais doses. Não tinha o que aplicar. Então chegava 11 horas e as 500, 600 doses fazendo uma tarde e acabava. E aí, essas pessoas que ficavam sem ser vacinadas porque não tinha, e a gente também, né, tem a ética que a gente vai aplicar outra vacina dizendo que era a vacina influenza, né, tinha que informar, a vacina acabou. E aí a colega, a agressão verbal, eu vou lhe pegar, eu vou lhe matar, eu vou... E aí o carro dela, alguém teve que sair dirigindo, ela foi escondida. A gente fechou o portão da unidade, ela se escondeu dentro de outro carro que não era o dela, porque não sabia se eles sabiam qual era o carro. Porque assim, a unidade que eu estou agora, a comunidade tem uma visão panorâmica. Eu faço visita andando. Aí eu subo o monte lá de cima, dá pra ver tudo. Eles sabem que carro eu tenho, que dia eu vou de carro, que dia eu não vou. Se o médico foi, se o médico não foi. Uma já fui ameaçada de arranhar meu carro, já fui ameaçada de agressão, que ia fazer acontecer. Né? E assim, hoje a unidade tem policiamento. Mas quantas não tem? Ela sua linha é uma delícia. Eu brinco que é a faixa de Gaza. É esse o nome para ali. Esse assunto é tão relevante que passou recentemente no Jornal Nacional. Há umas 2 semanas, Sim, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, junto com o Conselho Federal de Medicina, falando sobre a agressão que os profissionais de saúde vêm enfrentando durante os seus plantões, durante a execução do seu trabalho. E é um assunto que a relevância dele ela não pode cair, né, daqui para frente. A gente tem que manter a relevância desse assunto porque somos executores de políticas públicas. Essas políticas são construídas em Brasília, são emanadas para as secretarias tanto estadual quanto municipal de saúde através do Ministério da Saúde. E nós, profissionais que estamos na ponta, fazemos a política acontecer da forma que está escrita e determinada pelos órgãos superiores. É o que Lívia estava comentando, que muitas vezes a população ela deseja que aconteça algo que não está previsto na política, como na campanha do Covid, a gente no início tinha que vacinar por faixa etária. Então, se era dia de vacinar idosos de 60 anos, eu não podia vacinar quem tivesse 59 anos. E falta também, pela parte do poder público, uma divulgação maior dessas regras para não expor o profissional que está na ponta a ter que ficar orientando a população em relação a isso. A gente está ali como executor. Participei da vacinação do Covid no primeiro ano, 2021. E tive uma situação muito parecida com essa, no Parque de Exposições de Salvador. A coordenadora do meu distrito, que não deveria ser a pessoa-chave, mas foi,
queria que eu vacinasse na minha baia um paciente que estava fora da faixa etária. E aí, quando a gente vem para o viés da vacinação, a gente sabe que quem administra o serviço de vacina no SUS é a enfermagem. Eu, enquanto enfermeira de uma baia, eu tenho total autonomia de administrar aquele serviço. Obviamente, me recusei a fazer e fui xingada, fui violentada por essa coordenadora no Parque de Exposições Salvador. Fui chamada de problemática, que era para eu ir embora. Tive minha tarde descontada, doutora, R$178, eu não me esqueço. Isso foi um tipo de violência. Sim. Mas a gente não pode desistir de correr atrás dos nossos direitos. Eu formalizei a denúncia, fiz boletim de ocorrência, fui junto ao Conselho, Ministério Público, Prefeitura de Salvador, mostrei a situação, provei o que tinha acontecido através da placa do carro, do veículo daquele paciente, e a coordenação ela foi exonerada. Porque a gente tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de situação, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. Sim. Eu sempre fui muito adepta a encerrar ciclos de comunicação violenta. Não costumo entrar em debates de comunicação violenta. Porém, quando se trata de um parceiro abusivo, nem tente interromper esse ciclo. Termine, acabe aquela relação. Troque por outra pessoa, gente. Não insista numa relação violenta. É muito simples no começo, é muito mais simples você encerrar. Ao menor sinal de abuso psicológico, físico, encerre aquela relação, porque são relações que, se demonstram ser abusivas no início, tendem a piorar depois. Então, o conselho que eu dou é: termine essa relação. A gente conhece outro depois, a gente conhece outro depois, mas a gente não tem a obrigação de viver relações abusivas e sofrer violência por a gente não ter ouvido e acreditado nos pequenos sinais, né, doutora? Vou até deixar aqui um spoilerzinho, eu tenho um compromisso já. Um conselho que eu deixo também para essas amigas, mulheres, servidoras, quem estiver nos assistindo: a gente precisa sair desse ciclo vicioso, psicologicamente falando, que às vezes a gente fica ali naquele ambiente e não consegue sair. Mas a gente precisa focar na nossa saúde física, fazer uma atividade, liberar endorfina, melhorar nosso humor. Não sei, meu marido sai para jogar um bar uma sexta-noite, eu vou arrumar uma competição de baleado para jogar com as amigas, como eu tenho feito, e é muito interessante. Eu estou com um grupo de mães do colégio da minha filha que está jogando baleado sexta-feira à noite, das 18h30 às 21h, e é um momento ímpar. Nós temos até uma mãe, doutora, que está fazendo tratamento contra o câncer, usando uma touquinha, sabe? E ali, tentando, no limite dela, participar daquele momento, porque ele é libertador. Ele te faz sair de pensamentos negativos, de fase de tristeza. Então vamos nos exercitar, fazer uma natação, jogar um baleado, jogar a conversa fora com as amigas, tirar um momento pra gente, porque isso também nos cura. Sim, com certeza, verdade. Qualidade de vida. Romper os ciclos e buscar uma qualidade de vida, como você trouxe sobre essa permissividade. É porque quando a gente fala desse processo social, dessa construção, né, que é cultural, que é social, determina o lugar da mulher. A mulher tem um lugar pré-determinado, né, que é o lugar de cuidado, que é cuidar da casa, do filho, do marido. E aí disseram que a gente inventou trabalhar fora. Sim. Que a gente inventou ser independente. Que a gente inventou ir para a rivalidade com o homem, disputar. Né? Inventamos esse negócio de direitos iguais, nós inventamos. E por isso nós nos sobrecarregamos. E aí a gente, com essa construção social, muitas vezes a gente não consegue sair desse ciclo. Lembra quando a gente falou daquele padrão, que ele vai se repetindo e sendo fortalecido? Nós mulheres também temos dificuldade para sair desses lugares, né? E a complexidade está exatamente aí. E é importante realmente olhar para si com autovalorização. Fazendo o link do que você trouxe sobre o seu processo de agressão, né, de violência no seu ambiente de trabalho, tem um tema que a gente está dando muita notoriedade. Né? O sindicato está formando agora uma comissão para a gente lidar, né, conscientizar, enfrentar, sensibilizar a questão do assédio moral no ambiente de trabalho.
Nós temos inúmeros casos, né, de servidoras, quando eu trago servidoras, porque a maioria são da saúde e São mulheres. mulheres, né? Saúde e mulheres, assim, devia estar aqui hoje como nossa convidada exatamente por isso. Nós tivemos um momento ímpar, né? Lívia hoje tem um grupo com servidoras, né? Um grupo ainda, um grupo de WhatsApp, um grupo, né, virtual de mulheres, né, servidoras em processos de assédio moral. E a gente está tentando agora fazer esse diálogo. A Lívia está aqui enquanto representante desse grupo, o sindicato aqui também, que tem se comprometido com isso. Nós temos um projeto lindo, maravilhoso, que a gente está lutando agora para colocar em prática, e a gente vai colocar em prática. A pontapé inicial é exatamente esse momento. É por isso que eu trouxe Lívia aqui, né, para a gente reiterar o nosso compromisso de lidar com essas questões e tentar ver como é que a gente consegue barrar esse processo. Todo tipo de violência, ele tem um impacto psicológico muito complexo. Todo tipo de violência, que conversamos até aqui. O assédio moral, os impactos psicológicos do assédio moral no ambiente de trabalho, ele tem impactos devastador na vida dessa pessoa. Ele afeta, impacta todas as áreas da vida dessa servidora. Ele não impacta apenas naquele momento do trabalho. Ele vai impactar a vida dela como um todo, a vida social, a vida familiar, autoestima. Então, é um impacto devastador. E aí eu gostaria agora de que Lívia, de acordo com a experiência que ela já teve enquanto vítima de assédio moral e os diversos relatos que ela ouve cotidianamente nesses grupos sobre o assédio moral e como a gente pode lidar com esse processo. Realmente uma assunto, né? Ficou muito emocionada. A fisionomia até muda quando a gente fala com relação, né? Porque a Maria Leonor falou da questão do assédio moral, mas é muito mais grave do que o moral. Porque o que a gente está vendo é assédio moral e sexual. Não é só assédio moral nas unidades, é assédio moral e sexual, que é pior do que o moral. Eu sou vítima de um assédio moral que começou em abril de 2024 e que aquela questão do que muda a vida da pessoa não muda, né? Eu parei para reparar que eu fui assediada por outras, né, por outras chefias e que não impactou tanto, né, que eu deixei para lá e talvez se eu não tivesse deixado para lá antes, talvez fosse diferente. Não seria percebido como um assédio moral, não tenha mascarado, né? Essa questão do mascarado, da sutileza, né, da fala. E aí o processo começou em abril, fiquei afastada metade do mês de maio, junho mais metade do mês, e aí quando chegou junho, teve o estopim, que foi os consultórios, a gente escuta tudo do lado de fora, só quem está do lado de fora não escuta de dentro. E aí eu estava fazendo a minha marcação, que a gente sabe que o paciente ele vai lá em busca do médico, ele não vai lá em busca do enfermeiro. Eu até brinco com o clínico que trabalha comigo. Você é o clínico, eu sou a pediatra, a ginecologista, que a gente tem que desconstruir, que eu faço preventivo, elas acham que eu sou ginecologista, não, sou enfermeira, generalista, da saúde coletiva. Então, você precisa ter esse acolhimento de marcação para que o paciente entenda qual é a função do enfermeiro dentro da saúde da família. E você faz um acolhimento por marcação. E eu estava lá fazendo a minha marcação, a pessoa foi no corredor, eu ouvindo tudo, mandando os pacientes me denunciarem. Uma população que é altamente perigosa. Que eu atendo vários meninos bons e meninas boas. E começou uma confusão por lá de fora. E eu não sabia se era a meu favor ou se era a favor da pessoa. Eu tranquei a porta, tinha uma outra paciente comigo, aí a paciente ligou para outra, e aí a comunidade, uma parte foi até a unidade, e eu em desespero dentro da sala, sem saber se eu saía, se eu ficava. E que me denunciasse que eu estava demorando. Até que uma paciente bateu insistentemente na porta, eu abri, doutora, a gente está com você.
Aí o coração aliviou. Falei, não vou apanhar, mas a sensação que eu tinha era essa. De várias pacientes chegarem no consultório e dizer, olha, ela está falando que você não trabalha em uma comunidade que eu vou andando. Que os meninos passam com a arma do lado. Que a polícia não entra e que a gente entra como saúde da família. A realidade é essa. A saúde da família, os profissionais, os ACs, eles entram onde a polícia não vai. E a pessoa estava ali falando mal de mim e a minha vida. Como é que fica isso? E aí eu passei a ter ataque de pânico e não consegui retornar. Julho eu fiquei afastada, agosto eu fiquei afastada. E aí nesse processo de afastamento, então até hoje, né? Pra voltar, a pessoa saiu, consegui retornar, o retorno foi aquela sensação horrível, porque eu tinha ataque de pânico pré-comunidade, gente, eu vou morrer lá. Sim. Porque a violência, a gente ouve os tiros, ontem mesmo à tarde teve tiro que a gente ouviu da unidade. A gente tem medo de morrer, de uma bala perdida, de um paciente violento que chegou ali, tá? Se a gente já ouve o desaforo, porque ele está insatisfeito por alguma coisa que é da política, imagine a pessoa indo para a comunidade falar mal de você. Dizer que você não trabalha, sendo que você mostra o seu trabalho todos os dias. E aí, em julho, foi montado o grupo, julho de 2024. Hoje o grupo tem 49 mulheres, porque se é difícil para mim falar, né? Apesar que fui uma mulher agressora, assediadora, mas quando é um homem, para a mulher é mais difícil ainda. Né? Chegar para um homem e dizer, ó, eu fui agredida, eu fui assediada, principalmente sexualmente, né? Se for um outro homem. Então, por isso que o grupo é só de mulheres. Somos 49 mulheres no grupo Saúde das Servidoras, hoje. E o estopim foi uma das colegas que tinha sido assediada sexualmente. Inclusive, hoje eu estou de batom vermelho em homenagem a ela. E vou dizer que Lília não sabia, mas veio também com as unhas. Minha de vermelho também, tá? Estamos todas vestida de juntas. política pública e social, viu, É gente? isso. E eu lembro de uma fala dela que culpabilizaram porque ela usa o batom vermelho. Não é o nosso batom, não é a nossa roupa, não é as nossas unhas que vão dizer que a gente está dando espaço para um assédio sexual, para uma piadinha, para uma cantada. Né? E é tanto que raramente você me vê de batom vermelho. Todas as vezes que você me viu, fui comprar o batom vermelho para poder dizer isso. Né? E aí o grupo surgiu por conta, né, que eu fiz, gente, eu preciso ajudar essas mulheres, nem que saiba orientando elas. E aí pedi o apoio dos Sinceps, que tem apoiado a gente nessa caminhada, com a Dilamar, com os diretores, né, para irem nas unidades, para ver o que é possível fazer. Porque a gente é assediada sexualmente e a pessoa passa 7 anos na unidade continuando assediando. E você não é revoltada. Ou a vítima é penalizada e vai para um lugar longe da sua casa. E quem cometeu o assédio moral e sexual, o moral ainda é pior, porque você tem que provar. O sexual, se for você a pessoa, como é que você prova? Né? Como é que você prova que levou a cantada? Como é que você prova que passou a mão? Né? Quando tem a violência física, ela é mais visível. Ela tá ali, o hematoma tá ali, a fratura tá ali, o corte tá ali, a martelada é visível, é feio de ver. Mas e as marcas que aqui não vê, deixa na gente? Né? Então, eu fui a criadora do grupo, hoje a gente tem mais 4 pessoas, né? Ellen, Ana, Carolina, Larissa, que fazem parte da comissão, para ajudar, porque são muitas. E o grupo tem 49, mas tem muitas que falam comigo no privado, eu não quero participar do grupo porque eu não quero me expor. Que é uma das questões, né? Sobre a exposição. Muitas mulheres, a gente foi falando um pouco antes de iniciarmos, sobre o que a gente chama da subnotificação. Isso. Às vezes não vai chegar todos os casos para ela, não vai chegar todos os casos para o sindicato. E é por isso que o trabalho que a gente está tentando fazer é um trabalho, inclusive, de ter um canal para que elas possam denunciar esses processos de assédio. Porque vai ficar na subnotificação e aí aquela sensação da impunidade do assediador vai fazer com que ele mantenha o processo de assédio. E o quanto isso, aí a gente vê naquele processo que a gente falou do adoecimento, o quanto esse indivíduo vai sendo impactado, né, emocionalmente
a ponto de, inclusive, abandonar o serviço. Isso que eu ia perguntar até a Marina. Essas consequências, esses danos à saúde mental e física, eles acabam sendo permanentes, transitórios. Como é que, na experiência de vocês do consultório, vocês acabam monitorando essa questão? Por exemplo, Lívia falou aqui, ela passou um período achando na negação do problema, depois ela passou a identificar o problema, depois ela passou a sofrer com o problema, depois ela passou a cuidar do problema. Mesmo assim, com o meu olhar totalmente leigo, ela ainda está impactada pelo problema. Sim. Essa questão, né, dos impactos emocionais, psicológicos, que os assédios, as violências causam, elas são extremamente assim, sabe? É até difícil dizer que um dia pode passar. 90% dos casos, as pessoas que sofreram essas situações, elas convivem com como se fossem os sintomas, né, crônicos ali daquela violência pela vida toda. São diariamente ali, né, são os gatilhos, né, popularmente a gente chama, sofrem esses gatilhos diariamente, né? E assim, o nosso cérebro é uma coisa assim que é fantástica, que ele tem um mecanismo, né, que quando a pessoa ela sofre uma coisa ali grave, bruta, drástica, né, a pessoa esquece por um momento, né? Ela fica ali confusa, ela não se lembra exatamente como aconteceu, como houve, e isso é fisiológico, né, do corpo humano, são substâncias, são questões ali. Mas para essa mulher, para essa pessoa que sofreu essa violência, muitas vezes, quando ela vai ali no ato da denúncia, mas foi assim, foi desse jeito, ela não lembra direito do que aconteceu, porque foi algo tão traumático que ela não consegue lembrar. E até isso, que é um processo ali do trauma que ela viveu, coloca, né, em dúvida aquilo que aconteceu. A veracidade do A relatório. veracidade da informação, daquilo que ela trouxe, coloca em dúvida. E aí, quando ela vai posteriormente falar novamente sobre aquela situação, ela já se recorda mais. E aí falou, você mudou o que você disse? Você mudou seu discurso? Isso acontece também naquela questão, por exemplo, do ambiente da delegacia, onde a mulher vítima da violência sexual, ela está tão impactada, popularmente ele está em choque, não lembra, não fala, e quando recobra, isso você está falando, estou ilustrando assim. Isso, e aí ela já falou isso agora? Isso, é porque no nosso cérebro, o que ela trouxe, o que a gente chama de mecanismo de defesa. É porque assim, ela está em perigo, então eu vou guardar essa informação. Porém, essa informação vem à tona quando você precisa, por exemplo, fazer o que ela fez agora. Ela teve que, para contar o histórico, ela teve que revivenciar tudo aquilo. Ela viveu novamente nas cognições, ela pensou sobre isso, ela precisou acessar essa memória, e aí junto com essa memória veio todo o processo emocional. É como ela está aqui nesse momento. Então, essa dor emocional, esse impacto. E é isso. E assim, porque. E aí vem essa questão do sindicato, a preocupação do sindicato com aspectos como esse. É por isso que nós temos o nosso. Nós temos o nosso núcleo de psicologia e é exatamente sobre isso, é sobre a gente dar suporte a essas pessoas. Né? A gente está agora dialogando sobre fazer um grupo, né, terapêutico com essa demanda específica. Já temos 3, chegaram mais 2 essa semana, que não é do grupo dela, tivemos mais 2 acolhimentos essa semana. Vai ter mais 1 no nosso grupo. Pois é, então assim, ela mandou 3, tem mais 1 que já finalizou, porque até para buscar essa ajuda existe uma complexidade. Porque assim, poxa, eu vou fazer esse tratamento no sindicato. É um e se essa pessoa que se sente impune, né, porque ela diz que ela tem as costas quentes, né, que na grande maioria são as gerentes, né, que são cargos. Então, eu tenho as minhas costas quentes, eu vou fazer que não vai dar nada. E aquela pessoa muitas vezes não denuncia ou não vem buscar inclusive ajuda, porque ela teme que esse processo seja agravado na sua unidade. Então, quando a gente pensa nesse trabalho principalmente de conscientização e sensibilização, é porque assim, a gente fala assim, conhecimento é poder, né? É poder mesmo. Né? Psicoeducar, entender a sua demanda, entender o que é o assédio moral,
Como eu posso lidar com esse assédio moral? Como eu vou conseguir identificar esse assédio moral? Para que eu não, porque a gente fala da manutenção. Não é um caso isolado. Por exemplo, você teve um processo que foi um caso, a não ser que tenha tido outros, mas você teve um caso específico. Mas no assédio moral é uma sequência, é uma frequência, é uma constância de humilhação, de perseguição, né? E isso vai adoecendo. A gente tem histórico dos servidores. Você conseguiu, por exemplo, naquele momento, entender que você não tinha condição de voltar para o ambiente de trabalho. Você procurou, né, um médico, um relatório, foi para a junta, fez um afastamento, né, afastou por questões de saúde. É tão impactante que nós temos históricos de servidores que eles abandonaram o serviço porque eles não conseguiam pensar em voltar para aquela unidade e mais um dia de sofrimento de dor. Sim, doutora, esse impacto não é só psicológico, não. Trabalhar na Prefeitura de Salvador é muito difícil porque muitas pessoas precisam se afastar para se tratar, para se cuidar. Só que afastamentos superiores a 30 dias na Prefeitura de Salvador tem desconto no salário. E nós que somos de PSF, né, fazemos o Programa de Saúde para a Família, num afastamento maior que 30 dias a gente tem 50% do salário reduzido. Isso mesmo. Como é que você trata um adoecimento e mantém a sua vida numa rotina que você está habituado com 50% do seu salário quando você está doente mentalmente? Então, muita gente deixa de se afastar para não ter esse corte, porque não sobreviveria, né, nesse período de 60, de 90 dias que fosse necessário, com 50% do salário. Então, além de todos os impactos, ainda tem um impacto financeiro. Pode chamar de uma violência institucional. É uma violência institucional. Violência institucional, provocada pela Prefeitura de Salvador, é pauta de diversos diálogos e tentativas de negociação nossa pelo sindicato, mas a gente ainda não conseguiu avançar porque a Prefeitura não acata. Outra coisa que a gente precisa reforçar é que a gente tem uma gestão muito difícil, uma gestão que não se comunica, uma gestão que manda emendas de reajuste salarial do servidor para a Câmara de Vereadores para ser votada sem diálogo com a categoria, sem acordo com o sindicato. Isso tem se tornado uma frequência. Então é uma gestão que a gente precisa combater, porque é uma gestão que adoece os seus trabalhadores e não se importa com a qualidade de vida dos seus trabalhadores. A gente ainda tem mais um detalhe, né? Quando a gente fala assim, mas o medo de denunciar vem de mais outras situações. Essas pessoas que são cargos de confiança, né? São pessoas indicadas por políticos, elas acham que são deuses nas unidades. Sim. E que elas não vão sair, que não vão ter a impunidade. E aí você denuncia e a pessoa continua lá. E por se achar deuses, piora mais ainda o assédio. Quem não está vendo aí, então, não deu em nada, né? Em maio eu denunciei, em junho as coisas ficaram pior e eu não mudei. Então não é todo mundo que consegue aguentar. A colega do assédio sexual, o cara saiu depois de 7 anos. Então, e ela denunciou. Tem colegas que a chefia imediata responde judicialmente por assédio moral e ela continua na unidade assediando quem ficou. E aí, para ter uma transferência, Lina sabe disso, é mais outro perrengue que a gente ainda se submete a ir para outra unidade. Eu pedi relotação para uma unidade que para mim era pior. É isso que eu falava. Onde às vezes já existe um processo institucionalizado de violências. É aquela coisa que só deu lugar para outra vítima. Uma vítima saiu daqui e foi para outra ser vítima lá, e a de lá veio para aqui ser vítima aqui. Até porque vai ter, né? E ainda corre o risco disso, que você não conhece quem está lá e chegar lá, como já teve casos de já chegar lá, que sai assédio daqui, também, já chega lá. Porque estava sofrendo um assédio, o assediador, eu denunciei, mas ele continua lá, ele não sai. Ele piora porque ele se acha que como ele não sai, ele não deu em nada, eu vou continuar fazendo pior. Geralmente é liderado por algum vereador. Isso. E já às vezes até mora na própria comunidade. E aí vai para outra unidade que acontece a mesma coisa. E aí pense, agora eu lembrei isso porque como era que o senhorzinho lá na escravidão fazia? Ele pegava aquele escravo do fujão,
Ele amarrava no tronco, ele chamava todos os outros, reunia e mostrava o quê? O chicoteado até matar. Quem é o próximo agora aqui? Quem vai fazer? Quem vai tentar fugir agora para acontecer aquilo? Pois é sobre isso. Então, assim, ela foi, denunciou, não deu nada. Não foi relatada. E aí, vem o próximo, quem vem? Quem vai? Aí vai ser aquela cadeia, né? Aquele ciclo, e as pessoas continuam nesse processo de adoecimento de sofrimento. E aí vocês encontram forças, seja na unidade, seja no sindicato, ainda, porque mesmo você não sendo uma vítima do que ela passa ou que passou, o fato de ser mulher já coloca um alvo grandão no meio da testa, né? A gente falou aqui no começo, o fato de ser mulher coloca esse alvo, e ter essa compreensão de que precisa ter essa rede de apoio, que ela, como vítima, criou uma rede de apoio para outras mulheres. Sim. E que busca em outras mulheres esse apoio também para tentar enfrentar esse problema, que é gigantesco, mas precisa começar de alguma forma. Para não virar aquilo que a gente conversou nos bastidores, a sociedade da espetacularização, que as pessoas querem ver, querem filmar, querem gravar, querem saber, por exemplo, eu passo uma situação como essa, e eu vou ter que relatar aqui, né? Enfim, acontece, não estou escondendo nada, não é nada inventado. Do tipo, olha, teve uma ocorrência de uma mulher que foi agredida ou violentada na unidade, na UPA de Itapuã. Na segunda-feira, terça-feira, se não me engano, terça-feira, se não me engano. Na unidade tem câmera? Tem, sem áudio. Eu, inclusive, eu queria que elas tivessem áudio quando estava instalando. Porque se tivesse áudio, eu teria como comprovar que a pessoa disse aquilo. Porque ela disse que foi lá falar com os pacientes outras coisas. E esse é um dos problemas, provar que você está sendo assediado. O ônus da prova cabe a quem acusa. Aí, no nosso caso, não, você tem que provar que você não fez. E aí, os meus colegas me pedem as imagens, não para mostrar que você foi uma vítima ou aquela mulher foi uma vítima. Foi para mostrar o negócio, para passar lá meio-dia. Né? Que é meio-dia da audiência esse negócio, né? Sim. Por sinal, aquela emissora lá do meio-dia não dá mais uma moral, né? Se não tiver sangue, não dá uma moral a gente mais, né? Obrigado. Então, a ideia não é para saber se a unidade é monitorada, se tem esses equipamentos de vigilância para poder ter uma segurança para o trabalhador, para a própria sociedade, para o próprio paciente. Não, é para mostrar meio-dia. Se a mulher foi esfaqueada, como é que foi, como deixou de ser, fazer aquele negócio que a gente sabe bem fazer. Mas a prefeitura tem, que é um outro perigo que o pessoal corre nas unidades. Eu lembro que foi na gestão do então secretário Léo Prates. Vamos colocar monitoramento eletrônico em todas as unidades. Essas imagens são disponibilizadas para a imprensa, blá, 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 blá. E tem unidade que não tem áudio. Tem unidade que tem, não grava. Tem unidade que tem, mas não pode botar do lado de fora, porque a rapaziada não deixa. Né? Tem unidade que não pode colocar em lugar nenhum. Né? Então você vive aí não uma necessidade de vigilância e proteção para o trabalhador, mas não, a gente quer ver o espetáculo, a gente quer ver como foi o negócio, que foi o que a gente começou aqui. Lá foi no Cagi, lá de Freitas. Por que ninguém foi lá? Por que ninguém subiu? Por que ninguém tentou conter? Não é possível que 2, 3, 4, 5 homens não conteriam. Ninguém mete a colher em briga de marido e mulher. A gente foi domesticado assim. E a gente está trazendo tem uma frasezinha, a gente cunhou-se uma frase. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até para rimar, ficar bonitinho e fácil de aprender. Literalmente fácil de aprender. Né? E aí, quando termina... Não só de aprender, como de praticar. Porque, né, é o momento em que você se exclui... A gente conversou aqui de manhã com o nosso querido Jair Pantera, com um mobilizador que esteve bem presente nessa questão nossa recente da greve, enfim, dos professores, da gente aqui. A gente falava da forma de comunicar que determinados segmentos que querem prosperar suas identidades ideológicas, enfim, eles acabam, né, utilizando para facilitar a absorção e a reprodução desse conhecimento, né, dessas práticas. E aí, quando eu vejo que vocês trazem, além do serviço profissional que vocês têm aqui, né, com a sua capacidade, com o seu profissionalismo, com o brilhantismo de Marina, que se mostra uma menina excepcional da profissão que escolheu.
Gente, aqui só tem bomba. E o trabalho que vive atrás com essa rede de apoio, o trabalho que eu vejo o Lilian fazer, a gente tem aqui aquela campanha do Pare de Nos Agredir, que foi algo que não saiu apenas como uma campanha para falar. Não, era um grito de socorro mesmo, não tinha outra frase para ser colocada naquilo. Foi um grito de socorro, e aí vocês não é nem fazendo nenhum tipo de autopromoção, não, mas como homem e diante de toda essa, não é nem como homem, como indivíduo que está aqui com vocês no dia a dia, indo na guarnição lá da polícia sindical, né, que a gente brinca aqui, não tinha outra coisa a falar, você pare, pelo amor de Deus, pare de nos agredir, só faltou botar lá em cima, pelo amor de Deus, pare de nos agredir, né? Só como você falou uma frase, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. No serviço público também ninguém mete a colher, não. A pessoa vê você sendo agredido, mas não é comigo. Se eu for testemunhar por você, eu vou ser agredida também moralmente. Então por que eu vou E a gente precisa de testemunha, né, Lívia? E a gente precisa de testemunha. Então, às vezes, é realmente difícil de denunciar, porque a gente não tem provas quando é só 2 pessoas, né? Só ia na minha sala, fechava a porta para dizer que eu não trabalhava. Aí eu abria o prontuário, tá aqui, eu faço. E ela continuava com o mesmo discurso, você não faz. Eu disse, não entendi, isso eu estou te mostrando que eu faço. Continua falando que eu não faço, né? E quando é na frente das colegas, mas ela não está fazendo comigo, ela está fazendo com você. Não, o problema é ainda ser um potencial vítima, né? Uma potencial vítima. Porque esse comportamento dentro do Serviço Público de Salvador precisa acabar para ontem. Porque a gente só consegue avanço, né, principalmente nessa área trabalhista, que é o ambiente que nós estamos, se a gente estiver junto, se a gente for um coletivo, se a gente estiver unido. Se a gente se separa nesse viés, imagine, eu sou trabalhadora, mas defendo a gestão, uma gestão que assedia, porque nem toda gestão é uma gestão ruim. Tem gestões, né, muito poucas, que conseguem atuar com seus trabalhadores de forma digna, respeitosa, que valorize. Mas ou você está no ambiente como trabalhador, defendendo os direitos do trabalhador, ou você está contra o direito do trabalhador. Porque hoje você pode não ser assediado, mas pode acontecer amanhã, depois de amanhã, pode ter acontecido ontem. No meu caso, eu tive tremores de membros, né? Fiquei assim, liguei para Bruno aqui do sindicato, conversei com ele, fui até a secretaria, enfim, tinha um conselho, eu era conselheira no primeiro ano, inclusive, que eu estava como conselheira, então já tinha um conselho um pouco mais próximo, consegui esse apoio institucional para poder fazer as representações aos órgãos, mas nem tudo é tão rápido, doutora. Até a própria justiça, ela é morosa no sentido de garantir direitos para trabalhadores, para crianças, né, que têm pais separados. E aí a gente muitas vezes tenta resolver as coisas de forma conciliatória, né, para que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas existe um viés de demora em todos os âmbitos para poder tentar resolver essas questões. E aí eu brinco às vezes, né, quando eu trago minhas questões pessoais. Eu me separei, minha filha tinha 4 anos. Hoje ela tem 9 anos e a justiça ainda não conseguiu garantir o direito dela à pensão. É um tipo de violência que a gente vive, que muitas mulheres vivem. Minha filha já tá moça. Quando eu me separei, ela era uma criança, com aquele sorrisinho banguela ainda. Eu olho hoje, ela já ganha medalha de natação, ela me dá conselhos, ela me acalma. Mamãe, não tá legal essa roupa. Ela é uma criança, adolescentezinha, que já participa da minha vida de forma mais, sabe, mais intensa. E eu observo assim, o quanto a justiça muitas vezes nos violenta enquanto mães solo, pelo simples fato de não conseguir garantir o direito de nossas crianças. E isso mexe muito com a gente enquanto mulher, porque a gente tem que se virar, né, para poder dar conta, a gente tem que se virar para não deixar nossas preciosidades passarem nenhum tipo de necessidade, nossos pais e irmãos acabam contribuindo muito. Eu queria deixar só essa reflexão também, porque nem sempre é só o sindicato que não resolve, nem sempre
foi o colega que não resolveu. Às vezes a gente busca auxílio onde a gente deveria ter e a gente também não consegue. Então tem que ser uma rede. A gente tem que conseguir ir buscando ajuda de todos os lados, porque um vai complementando o outro. E o projeto que a gente está implantando, né? Eu diria implementando porque a gente já tem na prática e a gente agora está querendo fazer de uma forma mais amarrada, Fortalecida. Isso. Que é de rede mesmo. O que a gente está tentando fazer. Ó, a gente pensou o quê? Você estava falando das câmeras. A gente falou assim, pô, como é que a gente pode pensar, né, como é que a gente vai provar? A gente fala que a maior dificuldade do assédio é você provar que está passando assédio. Aí você começa a pensar em vários instrumentos, né? Pega o celular, grava. Cada vez que acontecer, pega uma ocorrência, registra uma ocorrência. Pede um colega para entrar na sala com você quando você for conversar com essa pessoa. Eu penso que o nosso trabalho aqui ele precisa ser de prevenção e promoção. A gente não pode pensar na recuperação, não, ou na punição. Só no pós-venda. Não podemos, a gente precisa pensar. Eu acho que a gente tem que a gente tem que fazer esse processo de conscientização. A gente precisa fazer essa sensibilização. A gente precisa fazer essa psicoeducação. Essas informações, inclusive, eu gostaria que você falasse sobre a cartilha, né? A gente tem essa ideia da cartilha para poder conscientizar. Porque as pessoas não têm noção, muitas vezes acreditem, não entendem que aquilo ali é um assédio. Ela é minha chefia direta, então o que ela está. Ela pode. É chefe. Ela pode. Lília tocou num negócio, num assunto bem sensível, que é quando ela falou do financeiro, e agora ela complementou. Muitas dessas mulheres que são assediadas sexualmente, moralmente, que sofrem violência física, verbal, não largam seus empregos ou não se afastam porque tem o corte, porque são mães solos. Grande maioria. Quem vai sustentar a casa? Então eu preciso continuar. São muitas das nossas mulheres servidoras, né, do município de Salvador são mães solos. Que os filhos também estão sofrendo, que a gente leva esse impacto psicológico para dentro da nossa casa. Você vê como, esses dias eu estava lembrando, eu fui chamada na sala para me dizerem que eu era solitária, sozinha, porque a minha família não é de Salvador. Só que na época, né, eu acho que eu era mais respondona, porque eu pensei, sim, o que é que isso tem a ver com o meu trabalho? Quando for algo do meu trabalho, a senhora me chama que eu volto. Só era isso, estou saindo. E fui embora. Mas não é todo mundo que reserva dessa forma. Eu já era assediada lá atrás. Se o que a pessoa tem a ver, se eu moro só, se eu moro com alguém, se a minha família é daqui, se a minha família não é. O famoso quer entrar na sua semana. Então assim, é importante lembrar que muitas vão continuar ali naquele ambiente, porque não vai ter como. E a gente ainda tem mais outro problema com a junta, né? Que é a demora para avaliação dos processos, que gera corte salarial, que a pessoa depois tem que brigar por esse valor. Quantas colegas estão afastadas, a junta demora de fazer a avaliação da perícia e o salário vem descontado. E me por 10 dias, por 20 dias, nem a 30. A junta médica, que a gente conhece popularmente como junta médica, mudou de nome para gerência de inspeção médica e MEDIS e saúde ocupacional. E aí o indivíduo vem me dizer recentemente, um indivíduo veio me dizer recentemente, estava à frente da junta, não sei como, o personagem é inapto de corpo e alma e roupa. De que não, a gente não trata disso não. Sim, como não? Como não é saúde ocupacional? Vou tratar com quem então, por favor? Eu vou tratar com quem isso? E aí, eu queria que nesse nosso caminho para finalizar, fazer um compromisso de ajudar de alguma forma. Eu, Jorge que está aqui, que né, eu invento o negócio e vai junto. A gente se compromete em ajudar e contribuir da forma que vocês entenderem que a gente pode contribuir nesse processo. A entidade, Lília está aqui, já representa a entidade, então já está comprometida com isso. De que forma aí é que vocês quatro, a minha participação já finaliza aqui.
literalmente comandem esse finalzinho, dizendo de que forma cada uma pode procurá-las para compartilhar os seus dramas, pedir ajuda e também oferecer ajuda, que é importante. De que forma é que esse grupo de trabalho que vocês criaram pode ser acessado para isso. Tanto para oferecer ajuda como para pedir ajuda. E obrigado, viu? Obrigado. Se comprometam em vir aqui mais vezes para a gente tratar disso, independente da cor do mês, independente da necessidade, da urgência, da ocorrência. Obrigado, porque eu sempre aprendo com vocês. Sempre, não tenho dúvida, não. Eu sempre aprendo com vocês. Eu sempre me incomodo, sempre me coloco em algum lugar desses cenários que vocês trazem, justamente para mim, não é para me desconstruir, eu não consigo, é literalmente reconstruir mesmo. Né? Eu não vou me desconstruir, eu vou me reconstruir dentro de tudo isso que vocês falam, porque é literalmente pedagógico. É pedagógico saber que condutas tidas como recreativas. Eu fiz isso foi uma piadinha, eu botei lá para gerar engajamento na internet. Eu falei isso em casa, mas foi brincando. Eu falei, sabe que eu falei brincando? Eu não falei não, e às vezes você para assim, porra, naquele dia eu devia ter evitado de ter falado isso. Esse incômodo que eu fico aqui é isso. É porque eu me enxergo em uma dessas condutas que você falou. Não vou estar aqui, você é gerente? Não, eu já me enxerguei em condutas dessas que vocês trouxeram aqui. E eu peço desculpa a vocês, de verdade. Desculpa a vocês. Obrigado. Eu estava conversando com as meninas que a intenção da gente fazer essa roda, né, esse momento com mulheres, é porque é o nosso lugar de fala, né, em todos os aspectos. As vivências que eu recebo na minha escuta qualificada, que Mari também, as meninas que vivenciaram, Lília que estava na frente confrontando tudo isso. Então a gente respeitou isso. Inclusive eu falei a Jorge, por favor, a peruca, tá? Não aceito mais. Na próxima tem uma rosa. Não aceito mais. Então assim, a ideia de trazer mulheres para falar dessa demanda é porque é o nosso lugar de fala, né? Que bom que você tem essa sensibilidade, né, de sempre, de entender isso, de abraçar a nossa causa. Obrigada. Não sei nem como te agradecer. Tudo que eu digo assim, eu tirei, vem cá, a gente já sabe, tem uma reunião, você e Jorge. Aí ele falou assim, vem coisa. Eu falei, e aí? Aí joga no braço dele, eu jogo no colo dele, literalmente, ele ficou, você desembolar tudo, você só me avisa. E aí eu sei que ele tá lá, ele faz, ele dá conta. Então, assim, eu queria só puxar um mexinho sobre a questão da junta médica, que não é mais junta médica. Arranja um apelido, fica mais fácil, tá? Para lembrar esse negócio também, eu vou conseguir. A gente falou sobre os assédios, a gente fala sobre a necessidade dessa mulher continuar naquele processo, de inclusive não se afastar por questões psicológicas, emocionais que estão impactadas. Ela vai continuar naquele limbo, naquele ciclo de violência, porque se afastar ela vai ter todo esse impacto. E aí muitas vezes ainda quando essa mulher resolve que não está aguentando e se afasta, quando ela retorna, essa reintegração dela nas equipes do grupo, ela passa por mais um processo de assédio. Sim. Tanto o assédio horizontal quanto vertical, né? O vertical, que é a questão hierárquica, como a horizontal, que são os próprios colegas, né? De acreditar que você está inapta e que não dá para ali reintegrar a equipe. Então, assim, são muitos os sofrimentos. E o nosso compromisso aqui, né? A ideia da gente começar a ser mais um dos nossos pontapés iniciais e da garantia de que estamos atentos, tá? Hoje você, enquanto representante desse grupo, nós estamos atentas e atentos sim a todas essas questões. Nós estamos tentando trabalhar da melhor forma possível para que a gente possa, juntas, e é por isso que eu trouxe você, para a gente caminhar de mão juntas, precisamos ter uma rede fortalecida, que é para alcançarmos esses espaços, não para sanar o problema, eu reitero. Não é sobre sanar essa questão. Nós precisamos
desconstruir essa ideia de que o fato de eu ter um cargo, por exemplo, de eu ser hierarquicamente superior a você, que eu preciso te pisar, que eu preciso acabar com a sua qualidade de vida no trabalho. Nós temos aqui um foco muito centrado na saúde do trabalhador e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Nós estamos trabalhando incessantemente para que isso aconteça. E nós não vamos nos calar ou permitir que os servidores, as servidoras, continuem passando por processos como esse. Para a gente hoje foi muito impactante, a gente ouve falar, eu e Mari, nós temos essas escutas cotidianamente, mas você hoje aqui mostrou as suas dores ainda agora, nesse processo que você está, de restauração da sua vida, da sua saúde emocional, de voltar para o seu trabalho, isso ainda lhe atravessa, isso ainda lhe impacta. E foi muito importante a gente ter essa empatia de sentir com você essa dor e aqui nós estamos juntas. E eu acredito que é desse jeito que a gente vai conseguir sanar esse problema. Não é sobre, como é que a gente vai gravar, como é que a gente vai provar. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer barrar, acabou, chega. A gente não vai mais aceitar, né, demandas como essa chegando aqui no sindicato. O sindicato quer trabalhar com outras demandas que eu acredito que são tão importantes, como com essa qualidade de vida no trabalho, mas não sobre um assédio moral desnecessário e descabido. Eu tirei forças para montar o grupo que alguém me deu forças. Então, eu tenho que agradecer a minha equipe de trabalho. Eu caí de paraquedas na USF São Martinho 3 e eu fui muito bem recebida. Os meus agentes comunitários, o médico que trabalha comigo, a cirurgiã dentista, a auxiliar de saúde bucal, de que na hora que aconteceu que eu entrei no espelho, o médico começou a me atender, uma mensagem do grupo, todo mundo foi lá me ver. Nossa. Então eu tenho uma família lá. E eu precisava levar para as outras pessoas que estavam ali me dizendo que estavam em situações piores que a minha, um pouco de apoio. Então a ideia do grupo é apoiar. É que essa mulher possa falar sem julgamentos. Porque você chega para contar a pessoa assim, mas às vezes você entendeu errado. Eu sei a dor que foi. Eu sei o que transtornou da minha vida. Eu saí de Salvador por 2 meses para estar com a minha família, para me reerguer. Todos os dias eu recebia mensagens da minha equipe: você faz falta. Os pacientes mandavam mensagem pelo Instagram e foi quem me fez voltar. Dizer assim: ela vai sair porque você tem um trabalho magnífico. Então, se eu não fosse uma profissional qualificada, se eu não fosse uma profissional que eu fizesse meu trabalho conforme estava sendo dito, a população não tinha pedido para eu voltar. E quando a colega colocou no grupo, gente, eu preciso ajudar essas mulheres. Eu preciso estar ali fazendo alguma coisa. Hoje a gente fez uma reunião com elas para falar sobre o que era assédio. E uma advogada falou com a gente, porque muitas vezes a gente não percebe. A sutilidade a gente não percebe. E a ideia é ter realmente reuniões sinceras, sempre, né, no apoio, ali, jogando esse projeto para frente. E estamos na elaboração da cartilha, justamente para ter um fluxo. Quem essa mulher vai procurar? Sim. Né? É aquela situação que a gente estava falando na delegacia. Você chega na delegacia da mulher e você é recebida por um homem. Sim. Que olha para você e fala assim, sim, e duvida do que você está falando. Eu passei por isso na delegacia da mulher. Então, a gente precisa de um fluxo, que é isso que a gente está construindo. Então, agradeço imensamente o apoio, né, a rede de apoio, fluxo, né, que a gente possa prevenir. Mas hoje a gente precisa apoiar quem está vivendo, quem está vivenciando. Hoje é necessário que esse assediador, ele pare de assediar. Essa a urgência das mulheres servidoras de Salvador. A gente precisa dar um basta, chega, a gente não aguenta mais ser assediada, violentada pelas mulheres. E aí eu agradeço, muito obrigada pela posição de fala e espero que esse projeto ele vá seguindo, né? E que a gente chegue no que a gente quer. Prevenção, que não ocorra mais.
né? É o que eu falo para as meninas todos os dias. Hoje eu estou aqui com vocês podem contar comigo. Depois eu deixo, Jorge, né? Depois eu vou deixar o contato com o Jorge. As mulheres que quiserem entrar no grupo de Saúde da Servidora são super bem-vindas. Vou deixar meu contato, você pode colocar no vídeo embaixo, então pode entrar em contato comigo. Tem umas que não querem entrar no grupo, que falam comigo no privado. Eu estou aqui para vocês. Né? Posso não estar bem, mas toda vez que eu lembrar que alguém também está passando por isso, eu vou ter força para estar lá. A gente junta as mãos e segue. Para chegar no que a gente quer. Nunca mais ser assediado por ninguém. Eu, além de agradecer, né, claro, a todo mundo pelo espaço novamente, a tudo isso que a gente está fazendo aqui, eu queria trazer uma questão que eu vi nas redes sociais recentemente, que foi uma moça entrevistando pessoas na rua, perguntando para os homens, você acha que as mulheres, né, precisam ser protegidas? Eles respondiam, não, sim, porque tem isso, aquilo, violência, não sei o quê. Aí ele respondiam, né, por que as mulheres deveriam ser protegidas? E ao perguntar novamente, né, se os homens não existissem, você acha que as mulheres precisariam ser protegidas de quê? E aí eles não sabiam responder. Porque é uma questão muito séria, muito grave, né, da cultura, né, do cultural, do machismo, como ela trouxe, como todo mundo trouxe. E outra questão também é por que tudo que não é palpável, né, tudo que é do psicológico, de cunho emocional, é tão difícil de identificar, de resolver, de credibilizar, né? E assim, então, é uma mensagem que eu quero deixar, de que as pessoas deem tanta importância a uma dor emocional, a uma dor psicológica, como dão quando se machucam fisicamente, né? Quando é uma questão física. Que a gente que trabalha com essa questão psicológica, a gente vê diariamente, né? A importância que se dá ao físico e a importância que se dá ao mental. E isso até judicialmente falando, né, nessas questões políticas, de resolver, de trabalhar, de tratar, é difícil, porque nada que é de cunho mental, da saúde mental, é credibilizado, é invisibilizado, é estigmatizado, né, a vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem fez o que é errado, né, não quem sofreu. Então, ter esse olhar mesmo, né, de cuidado para você, né, você ter, como Lília falou, você ter hobbies, né? Você ter amigos, você ter recursos, né? Que a gente chama de recursos terapêuticos, né? Você ter com quem contar mesmo, né? Ter sua rede ali de apoio e também identificar uma coisa muito bacana dessa geração, né? Mais jovem assim, que eu consigo acompanhar mais de perto, que faz parte do meu dia a dia, dar nome às coisas, né? A gente vê os sinais hoje, né? A minha geração chama das red flags, né? São as bandeiras vermelhas para as questões de violência. A gente vê as redes sociais ao mesmo tempo que fazem uma questão de tornar público muita coisa que não precisava, mas também fazem um papel muito bom de conscientizar, né? Um papel contrário ali, uma maré muito positiva de coisas de informações, né? E informação é tudo, informação, conhecimento é poder, né? E como estudante, eu me sinto muito privilegiada de poder estar também absorvendo tudo isso. E assim, é um passo, é um caminho, é um momento assim, que é essencial, que vai reverberar muito ainda, né? Na vida de várias mulheres. É lindo. Gente, eu quero só agradecer o espaço, o tema, né, me colocar à disposição, doutora, para poder participar e atuar junto aos programas que a senhora vem encabeçando, administrando. A senhora tem muita competência e é uma escuta e uma profissional ímpar para poder tratar esses assuntos, principalmente com o serviço público. Ela tem muita expertise, porque são problemas mais crônicos e talvez mais intensos e pesados. Me colocar à disposição na diretoria do sindicato, caso vocês precisem de apoio. Vocês têm o número do meu celular. Se uma mensagem não for respondida rapidamente, liguem, insistam 2, 3 vezes, eu vou atender, porque a demanda é alta, mas eu estou à disposição todos os dias da semana, em especial sábado e domingo, né, Berenice, que é o meu plantão. Se precisar de visita, nós temos instituições que funcionam 24 horas e a gente tem feito essas visitas aos sábados, domingos, no turno da noite, algumas vezes.
Eu estou à disposição, sou a diretora referência desses períodos, estou aqui. Vocês sabem, sempre que precisam, eu acolho da melhor forma, não costumo ignorar os sinais, mesmo que não se consiga resolver rapidamente, mas aquele acolhimento inicial para acalmar, para poder abraçar a pessoa, eu tento fazer da melhor forma. Como a doutora disse, nós também sentimos, né, doutora? A gente tem nossos sentimentos, a gente também sofre. E ser um integrante do sindicato é você acolher demandas assim o tempo todo. Porque são 24 mil servidores na Prefeitura de Salvador e todos os dias a gente recebe alguma situação, seja assédio moral, sexual, seja uma necessidade financeira, seja uma cesta básica. A gente está à disposição, fazendo muitas vezes vaquinhas até com nossos próprios colegas, mas contem com a gente, nós somos colegas antes de qualquer coisa. Muito obrigada. Eu queria só lembrar, né, que nós temos o nosso núcleo de psicologia, né, todos, tá? Sindicato que tem. Eu falo que é o compromisso do Sindicep com a saúde mental e qualidade de vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, dos nossos servidores e servidoras. E quem tiver interesse, quem se perceber num processo como esse, nós temos uma agenda, é uma agenda física, porque a gente optou para que você pode ligar para o número do sindicato e pede para botar o nome na agenda, né? Existe uma agenda para que você coloque lá o seu nome de intenção ou interesse nesse acolhimento psicológico e nós vamos fazer esse trabalho. Consonante a isso, estamos fazendo agora, formando um grupo terapêutico, né, psicoterapêutico, com mulheres vítimas do assédio moral. Né? Então, a gente está formando esse grupo. Vamos tentar ver se a gente consegue. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente precisa romper essas barreiras. Eu sei que muitas vezes o nível de dor emocional, psicológica, de uma sensação de abandono, uma crença de abandono, de insegurança, de medos, de incerteza, que podem estar cercando nesse momento. Eu sei que muitas vezes é difícil tomar essa decisão, dar esse passo, mas nós estamos nos comprometendo a ajudar da melhor forma possível. Então, busque o sindicato, venha fazer esse acolhimento psicológico, venha falar um pouco das suas dores, vamos juntos tentar encontrar caminhos, né, apontar caminhos, direcionamentos, para que a gente possa dar o mínimo possível desse suporte, que é muito importante para esse momento, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer e nos colocar à disposição. E eu que, se precisasse pagar para estar aqui hoje, eu pagaria, né? Eu estou meio quebrado. Uma notícia que recebi aqui, já juntou, quem não vai gostar, o pessoal que eu conheço aqui do sindicato, mas, enfim, que foi muito especial estar aqui com vocês. Eu queria agradecer, quero agradecer a você que está nos assistindo, vai nos assistir, que provavelmente, não assista aquela novela da Sessão, que é muito ruim. Ou você assiste das 6, que está muito melhor, de vez em quando assiste o Jorge. Tem também Vale Tudo, não pode deixar de ver nossa querida Odete Rothman, né? Mas, use esse tempinho da novela das 7, que é ruim pra cacete, para assistir aqui esse podcast, essa edição, que foi muito especial, sensível e da mesma forma dramática, que foi, como é que eu posso expressar da forma mais sublime possível. Ela foi feita de forma sublime e acolhedora, porque aqui a gente falou dos dramas, mas também a gente falou que a gente está aqui à disposição para segurar as mãos, como Lívia falou, a gente encontra ela que está vivendo o drama dela, mas estende a mão, pega a colega, no caminho vai encontrar a Lília, depois ela encontra a Edilamar e Marina, e aí a gente vai seguindo e vai buscando caminhos menos tortuosos para trilhar. Então, Lília Cordeiro, Marina Borges, Lívia Reis, França, esse é outro. Lívia França, Edilamar Teixeira, nossa Lília Lino, Nazaré, Consa, mamãe, que está sempre dando essa moral pra gente aqui. Que moral, viu? Isso vai dar um problema. Porque não tem esse negócio desse lanche feio, que aí a gente ganha esse lanche. A gente é mulheres, tudo, né? Vou ver cá aí uns Jorge, que está sempre. Ele conhece. Nossa
Fernanda Lins lá fora, tem a Edileuza Lopes também, deixa eu ver que eu esqueci mais. Tem nossos funcionários homens que tem que estar aqui. Nosso Léo Lordelo, que é um indivíduo diferenciado. E tem Jorge aqui que a gente vai dando nossas cacetadas aqui, vamos vivendo. Mas eu queria, em nome de todas as mulheres que fazem esse gado, Maiara Chagas, nossa querida Zilda Sátiro, o nome da mulher é Zilda Sátiro, nossa Jéssica Silva e Silva Santos, Jéssica tem um bocado de sobrenome igual, né, que ela tira a onda. Eu queria, em nome das nossas meninas, nossas mulheres, lá no Bahia são as mulheres de aço, mas vocês também são mulheres sublimes e potentes. Eu tive essa moral de estar com elas hoje e você vai ter a moral de assistir esse podcast e refletir um pouquinho. Se você é mulher, colega, em ser testemunha, em ser apoiadora. Se você é homem, em rever suas condutas, em reconstruir a sua jornada no trato com a figura feminina, seja sua mãe, sua esposa, sua companheira, sua amiga, sua colega de trabalho, sua vizinha, e tentar, né, como disse ele, acabar com esse negócio. A gente não aguenta mais. E aí eu grito que as mulheres estão tendo na sociedade a parem de nos matar. As mulheres estão sendo mortas. Eu não vou fazer igual aquele outro cara, não. Se ele tivesse acreditado, mas tá vendo, eu não faço por gosto de mulher, né? Enfim. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e a todas, é claro. Fiquem com Deus e até a próxima.